Bem, queridos, graça e paz, que bom que estamos em muitos aqui, né? Apesar da ocasião, muita gente na praia, alguns seguindo a gente lá pela internet. Eu sei que Éder e Priscila estão participando do culto, talvez pastor Zé e Mariana, mas que bom, eu estava com bastante expectativa para esta celebração. É a última celebração de 2019, a gente vira uma chave no final do ano, né? É como que uma página nova virasse para a gente continuar escrevendo a nossa história. E por isso que este é um momento de muita reflexão, como o Cris já mencionou aqui, é um momento da gente repensar a nossa vida, de pensarmos como chegamos até aqui, aonde pretendemos ir daqui para frente. E eu gosto muito de refletir nesses últimos dias do ano. E esta pregação que eu vou trazer nessa manhã, na verdade ela atingiu meu coração, né? Eu fui pego por ela primeiro antes de poder compartilhar com vocês. E é um conteúdo que já está no meu coração há algumas semanas. E algumas coisas me motivaram a trazer essa mensagem. A primeira delas foi o desejo de viver aquilo que eu vou pregar nesse ano de 2020. A mensagem de hoje, né, está lá o nosso tema, que Ele cresça. Que Ele cresça. E esse é um desejo do meu coração, de uma forma pessoal, nesse ano de 2020. Que Jesus possa crescer na minha vida, que eu possa buscar mais de Cristo, que eu possa experimentar mais da presença de Deus, muito mais do que aquilo que eu já tenho experimentado. A segunda motivação que eu tive para trazer essa mensagem foi que nessa segunda-feira eu fui passar meu dia de folga na praia. Eu estava ajeitando o nosso apartamento, meus pais desceram nessa quinta-feira e vão ficar 2 meses lá, então eu estava fazendo a manutenção do apartamento para eles poderem desfrutar desse tempo. E bem cedinho, na terça-feira pela manhã, antes de subir, eu saí fazer uma caminhada na praia. O dia estava maravilhoso, aquele sol tremendo, e eu caminhei ali mais ou menos por 1 hora, depois eu entrei no mar, e aquele foi meu tempo de oração. E como um flash, Deus me trouxe muitas experiências que eu tive nos meus tempos de férias, ali naquele balneário, naquele apartamento. E Deus começou a trazer na minha memória isso, momentos em que eu acordava muito cedo pela manhã, via o sol nascer, buscando a Deus, tempos que nós em famílias tínhamos juntos. Eu lembro de umas férias que eu desafiei a minha família, né, a nós lermos todo o Novo Testamento juntos nas férias. E nós lemos, né, todo dia. A gente tinha um tempo de leitura bíblica nas férias e a gente era ministrado. Tantos tempos de oração, de ouvir Deus falar comigo. E aquilo como que reacendeu uma chama. Deus, eu quero viver isso de novo nessas férias, não somente nessas férias, mas nesse ano que está começando. A terceira razão foi que eu me lembrei de uma mensagem que eu ouvi na Semana do Avivamento, que aconteceu esse ano, lá no mês de julho, lá na Arena, uma mensagem pregada pelo pastor Luciano Subirá, onde ele fala sobre a busca da presença de Deus, e aquela palavra me impactou. Ontem eu ouvi essa palavra de novo, porque muitas vezes a gente fala da presença de Deus como se fosse algo comum, né? Deus está aqui, amém, né? Mas e aí? Será que aonde está a presença de Deus, algo tremendo não acontece? Será que nós permanecemos da mesma maneira quando a gente chega diante dessa presença bendita e maravilhosa de Deus? Não é isso que a gente lê nas Escrituras, né? A gente vê quando homens e mulheres experimentaram a presença de Deus, algo tremendo aconteceu na vida delas. E essa mensagem então de novo ecoou na minha mente. E uma última razão que me levou a pregar essa mensagem foi um livro que eu li em 2002. Ou seja, já se passaram 17 anos que eu li esse livro. E esse livro, o título dele é Os Caçadores de Deus. E este livro fala exatamente sobre isso, sobre a busca da presença manifesta de Deus na nossa vida. E eu queria fazer uma pergunta para você, meu querido, nessas últimas horas de 2019, mais ou menos daqui a 60 horas nós já teremos virado a chave e já estamos entrando numa outra década. E eu creio que 2020 é uma data emblemática, né? É uma data interessante, no mínimo, né?
2020, né? Aqueles que giraram o ano 2000 lá, 20 anos atrás, talvez não pensavam que iam subsistir até 2020, né? Estavam dizendo, alguns profetizando que Jesus ia voltar antes, né? Mas não voltou. Estamos nós aqui em 2020, mas há algo de Deus para nós nesse ano de 2020. E eu queria te perguntar, e essa parece uma pergunta meio retórica, meio chavão, mas talvez seja uma boa reflexão para nós no final deste ano e no início desta nova década. Quem de fato Jesus é para mim? O que a pessoa de Cristo representa na minha vida? Como tem sido o meu relacionamento com este Cristo que eu digo que é meu Senhor, que é aquele que me salvou, que me tirou das trevas, me trouxe para o reino da luz? Como tem sido o meu relacionamento? Eu tenho buscado, ou eu busquei a Cristo em 2019 como eu gostaria? Eu busquei o Senhor com a intensidade do meu coração? Eu já experimentei coisas grandes de Deus na minha caminhada e na minha vida? Se a tua resposta a essas perguntas foi talvez não muito animadoras, eu quero desafiar você a tomar um posicionamento. Porque Deus é muito mais do que aquilo que você já experimentou dele, eu não tenho dúvida. Por maiores que tenham sido as tuas experiências com o Senhor até aqui, por mais daquilo que você já tenha visto deste Deus tremendo na tua vida, agindo em você, milagres que você experimentou, e eu tenho uma lista deles na minha vida e na minha história, momentos aonde você foi arrebatado para a presença de Deus. Sabe aquele momento que não precisa de banda de louvor, não precisa de culto, mas você está no teu quarto, você está num tempo de oração, e você começa a se derramar na presença do Senhor, e a sensação é que aquele lugar se enche de algo sobrenatural, e o teu coração é arrebatado. Nós precisamos fazer disso algo que seja o nosso dia a dia em 2020. Nós precisamos deixar muitas coisas de lado para podermos buscar de fato esta presença de Deus, para podermos fazer que Ele cresça na nossa vida. Eu queria te convidar a lermos então o texto lá de João, capítulo 3, dos versos 22 ao verso 30. João capítulo 3, verso 22 a 30. E aqui nós vemos uma situação que envolve João Batista. E diz o verso 22, está sendo projetado esse texto: depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judéia. Ele, João Batista, ficou algum tempo com eles, Jesus, ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. Essa é a única menção nos evangelhos que fala que Jesus batizava. João também estava batizando em Enom, este sim, João Batista, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com um judeu sobre a cerimônia de purificação. O batismo tinha algo a ver com purificação, tinha algo a ver sobre santidade, arrependimento. Eles foram dizer a João: mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do rio Jordão está batizando as pessoas. E olha aqui, os discípulos ficaram agora incomodados com o batismo que Jesus estava fazendo do outro lado do Jordão. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. Qual era a preocupação dos discípulos de João aqui? Epa, Jesus está perdendo ibope, tem gente indo embora. Tem gente atravessando o rio e seguindo aquele outro lá. E daí João responde: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Isso aqui nos faz pensar muito. Ninguém pode ter alguma coisa se não for dada por Deus.
Vocês são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Ou seja, aqui nos dá a entender que esses discípulos de João Batista estavam, talvez, crendo seguramente que João Batista era o Messias, que João Batista era aquele que haveria de libertar a nação de Israel. Mas mais uma vez João Batista diz aqui: eu disse para vocês que eu não sou o Messias, eu vim simplesmente como uma voz que clama no deserto, para preparar este caminho. Daí no verso 29 ele diz: num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali e o escuta e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Talvez a reação daqueles discípulos fosse assim: poxa, a gente está com uma concorrência aqui agora, né? Tem esse Jesus indo para o outro lado e o nosso mestre João Batista, um homem tão dedicado a Deus, está perdendo ibope. E de repente esse João diz: eu me alegro completamente com aquilo que está acontecendo na vida de Jesus e com o ministério dele. Ou seja, João Batista havia entendido para que ele havia vindo, e aquilo o preenchia plenamente, aquilo o alegrava. Daí ele encerra com o verso 30, tão conhecido e tão falado, que diz: ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. Numa outra tradução diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Que sanidade desse homem, que consciência de João Batista. E é sobre isso que eu queria compartilhar um pouquinho. O que eu posso fazer na minha vida para que Cristo cresça em mim? A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que para que Cristo cresça em mim, eu preciso me arrepender. Essa era a mensagem que João Batista pregava: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Arrependimento me prepara para ver a presença de Deus e participar da presença de Deus. Ninguém entra na presença de Deus sem que seja pelo caminho do arrependimento. E isso era muito claro para um judeu, porque a maneira como um altar foi construído era a seguinte: o primeiro ponto de acesso ao templo era o altar do sacrifício. Ou seja, ninguém dava nenhum passo além daquele lugar no templo antes de sacrificar, antes de um animal morrer naquele lugar, porque era por meio daquele sangue que o acesso estaria então liberado. Um judeu entendia isso perfeitamente. E agora Jesus vem e diz, ou o próprio João Batista vem e diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu naquele altar para que o caminho fosse aberto. Mas isso não significa que agora o altar não precisa mais existir, porque o altar continua lá. Altar é lugar da adoração. O altar é o lugar onde a adoração começa. A adoração não começa no louvor, no arrepio, na música. A adoração começa no altar, no sacrifício, na morte, no arrependimento. Então, se eu quero que Cristo cresça na minha vida, eu preciso me arrepender. E arrependimento tem a ver com humilhar-se. Tem a ver com reconhecer quem eu sou. Tem a ver com reconhecer quem Ele é. Muitas vezes nós vivemos a nossa fé sem este entendimento. E daí a gente começa a achar que a gente é alguma coisa. E tem muita gente que estufa o peito e diz: eu sou o filho de Deus. Eu sou filho do rei. Nada pode me acontecer. Há uma
certa arrogância, uma prepotência em algumas falas. Como será que talvez as pessoas do mundo nos enxergam? Como pessoas que andam em arrependimento e humilhação? Ou como aquelas que olham de cima e falam: você precisa se arrepender dos seus pecados? Para que ele cresça, eu preciso me arrepender. Agora a pergunta é: me arrepender do quê? A gente está perdendo um pouco essa prática, esse exercício do arrependimento, do coração quebrantado, né? Os discursos do mundo não falam sobre isso, certo? Ou o mundo aí fala: humilhe-se, se alguém te dá uma face, dá outra. É isso que a gente ouve por aí? Não, busque os seus direitos, corra atrás, vá atrás da sua justiça, ninguém pode pisar em você. É esse o discurso do mundo. Mas o discurso da palavra de Deus é: arrependam-se, porque sem arrependimento você não vê a Deus, sem arrependimento você não entra na presença, sem arrependimento você não vê a face do teu Deus. O próprio Jesus viveu em humilhação. Jesus não precisou se arrepender porque não tinha pecado, mas ele viveu, ele vestiu-se das roupas de servo. Do que eu preciso me arrepender? Eu preciso me arrepender desse orgulho que muitas vezes eu tenho, de achar que eu sei, que eu posso, que eu sou justo, que eu sou melhor do que o outro. Eu preciso me arrepender disso. Sabe aquela história que conta de duas pessoas que estavam orando a Deus e o fariseu estava lá estufando o peito e dizendo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano. E o publicano lá atrás estava dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Daí Jesus pergunta: qual dos dois desceu justificado para sua casa? O religioso, que não lembrava nem do que se arrepender, ou aquele publicano? Às vezes quando a gente fala do que eu tenho que me arrepender, a gente tem que pensar, né? Sabe uma coisa importante da qual nós devemos nos arrepender? Qual é o primeiro grande mandamento que Jesus nos ensinou? Amar a Deus como? Sobre todas as coisas. Nós temos amado a Deus sobre todas as coisas? Você tem amado a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento? Se nós não temos vivido assim, a gente tem quebrado o primeiro e maior dos mandamentos. Pronto, temos que nos arrepender disso. Você acha que nós chegaremos a ver a face de Deus se eu não me humilhar e não dizer: Senhor, eu não tenho te buscado como o Senhor deveria ser buscado, eu não tenho te amado como o Senhor deve ser amado, eu não tenho cumprido o primeiro e maior de todos os mandamentos? Daí se a gente desce para o segundo mandamento, daí piora: ame ao próximo como a ti mesmo. Daí a gente já pode ter uma outra listinha de arrependimentos, não é verdade? Então, para que ele cresça, eu preciso me arrepender. Certa vez um pastor ouviu um membro chegando para ele e disse: pastor, eu estou vivendo um conflito. Ah, irmão, que conflito você está vivendo? É que eu estou perdendo aquele primeiro amor por Jesus. Daí o pastor virou para ele e disse assim: meu irmão, isso não é conflito, isso é pecado. Perder o primeiro amor não é conflito, é um pecado, e eu preciso me arrepender desse pecado. Quando Jesus fala à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, o que ele diz? Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, porque você perdeu o primeiro amor, e volta à prática das primeiras obras. Que nós precisamos começar esse novo ano com essa disposição de termos um coração arrependido. Jesus, discutindo com fariseus a respeito da purificação do que é puro, o que não é, Jesus diz o seguinte lá em Marcos 7,6: este povo, ele está citando Isaías, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Será que isso acontece hoje? Nos templos? Naqueles movimentos de louvor e adoração? Lábios que honram e coração que está longe? Eu preciso me atentar para isso e talvez eu precise me arrepender disso. Lá no templo de Jerusalém, havia muito movimento. Mas Jesus não encontrou adoração naquele lugar. Muitas vezes há muito movimento no meio dos crentes. Há muito movimento nas igrejas. E as pessoas estão à busca do lugar onde tem mais movimento. Mas a pergunta é, será que nesses lugares Jesus encontra adoração? Arrependimento é sinônimo de morte. Quando eu me arrependo, eu morro. Não é verdade? É fácil se arrepender? É ou não é? Tem gente que não sabe, né? Não é fácil se arrepender. Não é fácil. Às vezes é difícil, eu tenho dificuldade às vezes até de declarar para Deus o meu pecado. E confessar o meu pecado. É uma coisa assim que trava aqui, você não tem coragem de dizer para Deus o seu pecado. Senhor, me perdoa porque eu cometi isto, aquilo outro. Isso traz vergonha, isso nos humilha, mas esse é o caminho da presença. Se eu quero que o Senhor cresça, eu preciso me arrepender. O Cris pregou algumas semanas atrás sobre o Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? Eu não estava aqui, mas eu ouvi essa mensagem. E o Salmo 24, ele vai falando, quem pode entrar? Qualquer um pode subir à presença do Senhor? Não. O caminho está liberado, mas se não tiver o sacrifício aqui, se não tiver o arrependimento, não entra, meu querido, não sobe. Fica na metade do caminho, ou então foge daquela presença, né? Porque quando a gente está em pecado, você quer ir para Deus? Ou você quer fugir dele? Quando Adão pecou, lembra dessa história, né? O que aconteceu? Ele se escondeu de Deus, porque ele sabia que estava no horário de Deus baixar lá e fazer uma visitinha. E eles se esconderam de Deus. Agora, como é que Deus vai até Adão? Ele começa a perguntar lá no jardim, Adão, o que você fez, Adão? É isso que ele pergunta? O que ele pergunta? Adão, onde você está? Sabe por que Deus pergunta isso? Porque Deus sabia que um relacionamento tinha sido quebrado ali por causa do pecado. Quando a gente vai se escondendo atrás até mesmo das nossas religiosidades, Deus está lá procurando, Reinaldo, aonde você está? Deus não vai falando, o que você fez, Reinaldo? Ele vai perguntando, onde você está? Porque o pecado quebra o meu relacionamento com Deus. O pecado impede que Cristo cresça. No final do Salmo 24, ou melhor, não no final, no verso 6, o Salmo diz assim, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Esta é a geração de gente que busca o Deus de Jacó, que busca a face, não busca as mãos. É uma geração de santidade, de gente que quer o Senhor, e nós estamos vivendo nesse tempo. Tem muita gente buscando ansiosamente pelo Senhor. Eu li um livro nesse ano de 2019 que falava sobre o voto do Nazireu, que era um voto feito no Antigo Testamento, de pessoas que se consagravam a Deus e decidiam, pela lei, não cortar o cabelo, não tocar em gente morta e não beber vinho ou bebida fermentada. E assim, com estas restrições, eles faziam uma consagração, uma dedicação a Deus. E isto representava a sua vida de santidade. Quando qualquer pessoa via um cabeludo no meio da história do povo lá, dizia, esse é um nazireu. Aquele que busca a Deus tem uma marca. Hoje a gente não precisa mais deixar o cabelo comprido. Não são marcas exteriores que Deus quer ver no nosso coração. Mas o Senhor quer olhar para mim e para você, e quer olhar para esta igreja e dizer, esta é a geração que busca a minha face. Aqui está um povo que busca a minha face, que não está atrás das bênçãos. Quanta gente buscando a bênção, não é verdade? As igrejas estão assim lotadas de gente buscando bênção. E daí a gente age que nem uma criança.
que quer muito um presente. E daí ela fica tentando convencer o pai que ela quer aquele presente, não é verdade? E ela fica, pai, eu quero muito aquele presente. E o pai vai, com o coração cheio de amor, empenha 12 prestações de sei lá quantos reais para dar aquele presente para o filho. E daí o filho pega aquele presente e vaza. Ele não lembra mais que foi o pai que deu aquele presente. Agora ele tem o presente é dele. E muitas vezes aquele presente pode competir com o estar na presença do pai. E daí o pai se arrepende, né? Putz, a vida, eu dei esse presente para ele, agora eu perdi meu filho. Muitas vezes nós somos assim com o Senhor. Nós pedimos a bênção, Deus nos dá a bênção, e a gente agarra a bênção e esquece o abençoador. A gente esquece o Pai, que é a fonte de todas as bênçãos. Está aí mais uma coisa que a gente precisa se arrepender. Arrepender de que muitas vezes o que me motiva a buscar a Deus não é a face dEle, não é a presença dEle, mas é aquilo que Ele pode me dar. Aqueles que são pais aqui sabem muito bem o que eu estou dizendo, né? Aquele sentimento de um pai que observa que o filho só quer o benefício. Não quer o pai. Nós precisamos nos arrepender disso. Mas para que ele cresça, a gente precisa também desejar e buscar. Para que ele cresça na minha vida, eu preciso desejar e buscar. A gente está vivendo em tempos de redes sociais, né? Notícias, as pessoas se tornam muito próximas a nós, né? Tem gente que fala, olha, meu best friend, nunca encontrou a pessoa, mas está lá, é o parceiro, né? É a pessoa que ele vê todo dia na rede social, segue lá no Instagram, sabe que a pessoa está comendo, a roupa que ela está vestindo, o que ela está fazendo no dia dela, tornou assim, íntimo da pessoa. Só que se aquela pessoa te encontrar na rua, ela não vai nem saber quem você é. Não vai dar a mínima pelota para você. A gente está vivendo em tempos assim, de relacionamentos extremamente superficiais. A gente sabe muito sobre uma pessoa, mas na verdade a gente não conhece nada dela. Você nunca sentou com ela, você não sabe quais são os desejos, o que ela está passando ou não passando. E muitas vezes o nosso relacionamento é assim com Deus. Nós seguimos Ele no Instagram, sabemos de tudo que Deus está fazendo, mas não temos a mínima intimidade. E muitas vezes nem desejamos isso, nem buscamos este tempo da presença. Você já pensou que está franqueada a você e a mim acesso ao Pai contínuo? Jesus veio fazer isso. Eu não preciso mais de sacerdote agora. Você não precisa vir mais pedir oração para o pastor. Você pode ir diante do Pai a todo momento. E sabe qual é a única coisa que pode te impedir disso? A tua vontade. O teu desejo de buscar a Deus. Somente isso pode te impedir de você chegar diante do Pai. Então, se você quer que Ele cresça na sua vida, você precisa desejar isso. João Batista desejava isso. E João Batista enfrentou uma morte cruel por causa disso que ele acreditava, por causa dos valores que ele vivia, por causa do reino que ele havia tomado por posse. Ele foi preso e decapitado em função disso. Eu não estou falando aqui sobre melhorar a nossa performance religiosa, porque hoje essa história de performance religiosa é tão perigosa, né? E as pessoas postam em tudo quanto é lugar, né? Que estão lendo a Bíblia, que estão jejuando, que oram e contam isso para as pessoas. A Bíblia fala de fazer essas coisas no secreto. É a intimidade minha com o Pai. A gente não fala de performance, a gente fala de desejo por Deus.
Como está o seu desejo pelo Senhor na virada desse ano? Como estão as minhas expectativas a respeito do que Deus vai fazer em 2020? Gente, mais um ano. Mais um ano. Qual é a minha expectativa? E nós podemos esperar coisas que são impossíveis. Semana passada o Chico pregou sobre vivendo com esperança. Ele falou sobre aquele texto: eu é que sei que plano tem a vosso respeito, planos de paz e não de mal. Gente, eu olho para o meu futuro e eu só tenho expectativa de um futuro tremendo, não sem lutas e sem dificuldades. E eu sei que aquilo que Deus tem de melhor para a minha vida, eu não vivi ainda. Eu sei que aquilo que eu posso buscar de Deus, e aquilo que eu posso conhecer de Deus nesse ano de 2020, eu ainda não conheci, eu ainda não vivi. Por mais de já serem 30 e poucos anos caminhando com Jesus, por isso eu preciso renovar essa resolução para o meu ano de 2020. E dizer: Senhor, eu quero te buscar mais. Eu quero que o Senhor cresça na minha vida. Eu quero desejar a tua presença, eu quero experimentar o Senhor muito mais nas celebrações, nos cultos, na célula, no meu tempo com Deus, em ser usado por Deus no meu dia a dia. Eu desejo. Quando Jesus está falando com aquela mulher samaritana lá no poço de Samaria, no poço de Jacó, Jesus diz ali que o Pai procura quem? Ele procura adoradores. Ele não procura adoração. Por que ele procura adoradores? Porque os adoradores são aqueles que o amam e que querem a presença dele e que correspondem a esse desejo de estar conectado com ele. Ele não está procurando adoração, não. Ele está procurando adoradores. Tem uma diferença nisso ou não tem? Os adoradores, os verdadeiros adoradores, adoram. Mas nem toda adoração ela vem de um verdadeiro adorador. Eu preciso desejar e buscar isso na minha vida. Deus é inesgotável. Às vezes a gente coloca Deus numa caixinha e a gente acha que Deus está dentro de um quadradinho. E às vezes a gente olha para a nossa vida: eu já vivi tanta coisa com Deus que acho que não tem muito mais para viver, não. Nós precisamos nos arrepender disso também, né? Eu não quero me conformar com aquilo que eu já alcancei de Deus. Eu não quero parar a minha caminhada. Eu sei que há uma obra de Deus na minha vida que eu ainda não permiti Ele fazer. Existem transformações na minha vida que eu ainda não deixei Deus fazer. O que eu tenho de Deus é muito pouco diante da grandeza daquilo que Ele é. A gente pode se estimular um ao outro a essa busca. Já imaginou se todo domingo a gente chega aqui: Cris, vamos experimentar a presença de Deus nesse culto nessa manhã. Marcela, Leandro, Wilson, vamos buscar Deus, vamos viver algo novo de Deus essa semana. Rafa, vamos experimentar algo na oração, no nosso quarto de escuta. Vamos ver Deus nos usando. Desejo e busca. João Batista, ele queria que Cristo sobressaísse. É como ele dissesse: eu estou saindo de cena, gente. Eu já cumpri meu papel, eu estou feliz com aquilo que eu fiz. Agora eu quero que Ele cresça. Não importa se todo mundo me abandonar e seguir a Jesus, é isso que eu quero. Isso me traz alegria, isso me completa. Querido, deseje mais de Deus nesse ano de 2020. Lá no teu coração, no teu dia a dia, na tua busca. Deseje mais de Deus e busque mais dEle. E por fim, para que Ele cresça, eu preciso diminuir. E isso está claro no texto. Para que Ele cresça, eu preciso diminuir. Convém que Ele cresça e eu diminua. Não tem como acontecer uma coisa se a outra não acontece. Não tem como os dois crescerem. Se Ele cresce, eu diminuo.
Mas se eu cresço, Ele diminui na minha vida. Não como Deus e não como Senhor, mas na minha vida, Ele diminui. Certa vez um pastor disse que um vaso que é grande demais demora muito para ser cheio. Um vaso grande demais demora muito para se encher. Mas quanto menor o vaso, mais rápido enche e transborda. João Batista tinha essa consciência, e isto era algo que havia sido revelado pelo Espírito de Deus na vida dele. E esta é uma declaração que nós fazemos, e nós precisamos entender aquilo que a gente declara quando a gente diz: eu quero que Jesus cresça e que eu diminua. A gente precisa ter consciência verdadeira do que é isso. Para João diminuir, significava que ele precisava reconhecer quem ele era e para que ele tinha vindo. E ele tinha plena consciência disso, mesmo sabendo que dias maus viriam sobre a sua vida. Mas ele tinha essa consciência. E quando isso acontece, a gente se sente plenamente alegre. Eu não quero ser nada e ninguém que Deus não tenha designado para mim. Eu quero somente ser aquela pessoa que Deus escolheu para eu ser, e fazer aquilo que Deus escolheu para eu fazer, ponto. Convém que Ele cresça e que eu diminua, que eu me humilhe, que eu me prostre. E o que me faz diminuir é reconhecer quem Deus é. Pare um pouquinho e comece a olhar para a grandeza de Deus. Pare um momento nesses dias e comece a olhar para o sacrifício de Cristo naquela cruz. Pare um pouco na tua história, na tua vida, e comece a pensar quem você seria se Jesus não tivesse te encontrado. Quando eu começo a parar e pensar nisso, é como que Cristo fosse crescendo e você vai encolhendo, né? Você vai ficando pequeno e pequeno, e você olha aquela grandeza de Deus, e é assim que nós precisamos viver, sabendo que a gente tem um Deus grandão, que a gente serve a um Deus grandão, que Ele é grandão na minha vida, que eu sou uma formiguinha, mas Ele é grandão. Foi assim que Davi enfrentou aquele gigante. O gigante não era nada e ninguém diante da grandeza do Deus que ele servia. E Davi, aquele moleque de 15 anos, com 5 pedras e uma funda na mão, ele diz: eu vou contra você em nome do meu Deus grandão, porque eu sirvo a um Deus grande. Eu sou pequeno, insignificante, mas o meu Deus é grande. E nisto ele venceu aquele gigante. O apóstolo Paulo declara isso no capítulo 3, e há um depoimento, um testemunho de Paulo tão forte, porque ele começa a dizer: eu era judeu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, quanto à lei irrepreensível, fariseu dos fariseus, e ele começa a listar o pedigree dele, o currículo dele, ele começa a listar. Mas sabe o que ele diz num momento desse texto? Mas eu considero tudo isso como esterco. Tudo isso é como esterco. E eu perco todas estas coisas. Para mim essas coisas não me valem de nada, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Diminuir-se é você falar assim a respeito da sua própria vida: Senhor, eu não quero mais nada. Tudo que eu tenho, meus títulos, meus recursos financeiros, os meus relacionamentos, tudo isso vira lixo por causa da tua presença. E eu decido abrir mão, eu decido perder.
Cristo cresce na minha vida quando eu perco e Ele ganha. Quando eu perco todas as coisas por causa dEle. E essa é a minha maior declaração de amor ao Senhor. Queridos, nós vamos participar da ceia agora. E a ceia é um momento muito íntimo. A mesa é o lugar da comunhão, é o lugar da intimidade. E assim como é um pouco na nossa cultura, mas ainda muito mais forte na cultura de Jesus, a mesa era o lugar onde os amigos eram chamados. A mesa era um lugar sagrado, era o lugar da comunhão, de você ter as pessoas mais próximas. E naquela Páscoa, eles estavam celebrando o Cordeiro. Eles haviam matado um cordeiro, aquele cordeiro lá do Êxodo, que morreu e que Deus falou: pega o sangue desse cordeiro e passa por cima dos umbrais da sua porta, porque este sangue irá impedir que o anjo da morte entre na sua casa. E agora estavam ali os discípulos, comendo o cordeiro, que era um cordeiro pacífico. Era um tipo de sacrifício oferecido que era para a comunhão da família. Todos deveriam comer juntos este cordeiro. Estava ali Jesus, não com Maria, José e seus irmãos. Estava ali Jesus com os 12 discípulos. E Jesus estava naquele sacrifício, naquele momento daquela ceia, Ele estava anunciando a sua morte. Ele estava dizendo que Ele havia vindo para aquele momento, para morrer naquela cruz, para de uma vez por todas se tornar o maior entre os maiores, o nome que está acima de todo nome. E lá no capítulo 6 de João, Jesus diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Gente, pensa nessa afirmação aqui. Vocês não terão vida se não comerem da carne e não beberem do sangue. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. A ceia representa essa íntima comunhão. Quando eu participo da ceia, eu estou dizendo: você é o meu alimento. Eu não tenho vida à parte de você. Se o meu galho não tiver na sua videira, eu não vivo, eu não subsisto, eu não gero frutos, eu não sou ninguém. E quando eu digo que Cristo cresça na minha vida, eu preciso estar conectado aqui, eu preciso estar me alimentando desta comida e desta bebida, porque elas me dão vida. Quero te convidar a ficar em pé, e nós vamos cantar essa canção, que é uma canção que diz tudo a respeito daquilo que a gente falou até aqui. E faça dessa canção a tua resposta, a tua oração a Deus nesse momento. Mais de ti, mais de ti, menos de mim.
eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pai, ensina-nos a viver dessa forma, Jesus. Ensina-nos, Deus, a encontrarmos o caminho, Deus, para que o Senhor cresça na nossa vida e a gente diminua. Deus amado, eu oro e abençoo, Deus, este novo ano de cada um aqui, Senhor. Deus, e nós profetizamos, nós declaramos, Senhor, que será um ano de mais intimidade com o Senhor, Deus. Será um ano de te conhecer mais de perto, Deus. Será um ano em que o Senhor vai crescer na nossa vida, em que a nossa vida será completamente consagrada ao Senhor. Será um ano de vermos o Senhor agindo através de nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, Deus, nós nos rendemos diante de Ti. Não há outro caminho para nós seguirmos, Pai. Deus, para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Deus, e nesse momento, Deus, a gente sela, Deus, a caminhada deste ano, a nossa aliança com o Senhor. Deus, o nosso compromisso em caminharmos contigo nessa ceia. Deus amado, que a gente possa dizer ao Senhor: muito obrigado pelo seu sacrifício, porque o Senhor veio para se doar, e o seu corpo e o seu sangue são a verdadeira comida e a verdadeira bebida. E se eu tenho vida é porque eu estou ligado com o Cristo verdadeiro, o Cristo ressurreto, aquele que vive e que reina para sempre. Pai, em nome de Jesus, Deus amado, que a gente tenha este momento de consagração com alegria. Alegria porque fomos escolhidos por Ti, alegria porque fomos chamados, alegria porque recebemos do Teu Espírito Santo, alegria porque temos acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo, alegria, Deus, porque podemos viver para o Senhor, Deus, e rendemos toda a nossa vida para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos, nós vamos continuar cantando mais uma vez essa canção. Quero convidar os missionários aqui, Marcelo, Damares deu uma saída? Está aqui, Damares. Romildo e Sônia, por favor, para nos ajudarem a servir. E você permanece em pé, você pode participar com alguém. Depois de participar da ceia, você pode ir orar, abençoar a vida do teu irmão. Vamos celebrar com alegria esse momento tão importante da nossa história, da nossa fé.
Enquanto nós cantamos mais uma vez essa canção, você pode receber os elementos e já participar. Mais de ti, mais de ti, menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Ele cresça, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória
de todos os irmãos.